Muito bom dia, agronegócio! Segunda-feira, 24 de outubro de 2022, agora são 8 horas e 43 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado para começar a semana contigo, te trazendo notícias, informações, andamento dos mercados internacionais e nacionais. Lá fora as bolsas já estão rodando, né? Já já às 9 horas as coisas começam a acontecer aqui no Brasil, então a gente vai te trazendo tudo de mais relevante da manhã desta segunda-feira, da manhã deste início de semana, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Lembrando que a Letícia está com a gente, Letícia Guimarães nos acompanhando pela redação do Notícias Agrícolas e de que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo. Terminou o Bom Dia Agro, direto seguir @cooperativa Cochupé nas redes sociais e ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial. Combinados? Vamos juntos então, vamos fazer o seguinte, vamos começar como a gente sempre faz, pelos preços para entender o que está motivando ali o andamento das cotações neste início de semana, ok? Bom, Bolsa de Chicago para a gente começar. Quem lidera as baixas é a soja em grão, perde 0,8% agora, 13 dólares e 83 centos por bushel. Milho, 6 dólares e 80, 0,4% de queda. Trigo, 0,5% de baixa para 8 dólares e 45 centos por bushel. Farelo de soja caindo 0,6% para 415 dólares e 30 centos por tonelada curta. Óleo de soja baixa de 0,2% para o primeiro vencimento ser cotado a 71 centos mais 39 por libra peso. Bolsa de Nova York agora, café 1,2% de alta, aleluia, né? 1 dólar e 93 mais 25 por libra, vamos já explicar essas altas do café. Açúcar recuando 0,8% na manhã desta segunda-feira para 1800 mais 23 por libra no contrato mais negociado. O algodão subindo 0,2% para 79 dólares e 31 centos. E o petróleo tem dia de baixa nesta segunda-feira, que você já pode perceber é de bastante aversão a risco. Você consegue entender? Então, quase todas as commodities recuando, com exceção de café e algodão. Pois é, o petróleo está perdendo 1,2% para ser cotado a 84 dólares e 400 por barril no WTI, enquanto no Brent perdão, estou aqui na tela errada, agora sim, no Brent a baixa é de 0,9% para 90 dólares e 53 centos por barril, tá? Gás natural caindo 1,2% no mercado futuro norte-americano, o ouro cai 0,2%, o cobre perde 0,9% e a prata sobe e se destaca entre as commodities metálicas e a única que trabalha em alta, 0,56% de ganho, tá? Então, esse é o cenário das commodities. O dólar index, balizador importante para o dia de hoje, sobe, tem alta de 0,3% agora para 112.278 pontos. Vamos agora até a Bolsa de Dalian, onde os negócios já se concluíram, mercado futuro chinês, porque hoje a gente tem bastante informação para dar sobre a China, uma vez que Xi Jinping assumiu os próximos 5 anos do governo, certo? E substituiu 7 integrantes do seu time. E isso teve impacto direto nas bolsas. A gente vai falar sobre isso também. Ó, Bolsa de Dalian, baixa para o farelo, baixa para o óleo, pequena alta para o milho, tá? Vamos lá para o resumo do Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest, financeiro mais fundamentos. Bolsas no Ocidente de lado, forte queda na China e em Hong Kong. O yuan está em queda, testando níveis de 2008. Continua a desvalorização do yuan, hein? Moeda chinesa. Petróleo e commodities caindo. O PIB da China no terceiro trimestre cresceu 3,9% na comparação anual, acima do esperado, que era de 3,4% de alta. Apesar desse maior crescimento, acima do esperado, inclusive, do PIB, o Produto Interno Bruto dos chineses, nós temos ainda muitos riscos na mesa e é sobre isso que a gente vai comentar, tá? CBOT em queda e a fila de navios para acessar o Mar Negro continua crescendo. Falam que a vistoria dos navios feita pelos russos é a causa. Eles são meio ali na morosidade, né? Trabalhando com certa lentidão, e de fato isso vem acontecendo já algumas semanas, 2 ou 3 semanas a gente já vem reportando isso, então é um ponto aí de atenção. O acordo nem terminou e a Rússia parece que já botou um fim no corredor, aquele corredor que está acordado. Rússia, ONU, Ucrânia, ONU, para garantir a exportação de grãos
ucranianos, produtos agropecuários ucranianos. A gente sabe que esse acordo vai até o dia 22 de novembro. Será que vai até o dia 22 de novembro? Esse é o questionamento que o mercado se faz agora. Bom, passamos por todas as bolsas, quero trazer aqui uma análise também dessa questão aí, desse tombo nas bolsas chinesas. Nós já demos a informação aqui no Notícias Agrícolas, é um dos nossos destaques, inclusive o seguinte, ó, ações da China caem após a equipe de Xi Jinping mostrar preocupação com a economia. Olha só o que nos diz a notícia da agência Reuters, que aqui é bem importante. O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 6,4% só nesta segunda-feira, registrando o seu pior dia desde o ápice da crise financeira global final de 2008, tá? Então a gente está falando de uma queda forte e uma queda histórica. Olha só, as ações de Hong Kong caíram para mínimas de 13 anos e o yuan onshore despencou para o nível mais fraco em quase 15 anos nesta segunda-feira, quando investidores globais dispensaram ativos chineses depois que a nova equipe de liderança de Xi Jinping levantou temores de que o crescimento será sacrificado por políticas orientadas pela ideologia. Ideologia do que, Carlinha? Do política de tolerância zero ao Covid-19. O que aconteceu? O Xi Jinping assumiu os próximos 5 anos. Vocês se lembram que na semana passada aconteceu o Congresso do Partido Comunista Chinês, certo? Falamos muito sobre isso aqui. Neste congresso, Xi Jinping, então, fez o seu discurso, em nada tranquilizou a economia e muito falou sobre o controle da pandemia de Covid-19, insistentemente continuando por lá. Por quê? Não sabemos, mas fato é que a gente está falando de um país de mais de 1 bilhão de pessoas e isso faz com que as medidas de contenção tenham que ser muito mais severas. A gente tem visto, né, os lockdowns muito severos ali impostos pelo governo chinês, a população se revoltando, né, os vídeos a possibilidade que se tem ali, né, com as redes sociais na China, as poucas informações que saem das suas fronteiras mostram, né, a revolta da população, enfim, mas não dá muito para lutar contra isso e vem sentido, portanto, sendo sentido isso pela economia. Mas, volto a dizer, Xi Jinping em nada tranquilizou a economia e falou, isso está mantido. Nesta troca de 7 integrantes do seu time, do seu conclave, como chama aqui o Eduardo Vanin, ele trocou o premier, né, o primeiro-ministro chinês, que era o senhor Li Keqiang, né, que era um defensor das reformas, um defensor ali um dos contrapesos da política do Covid-0, segundo o próprio Eduardo Vanin. Ele sai da sua posição de premier conforme estava previsto, no entanto, veja só, abre aspas para o Vanin, todos já sabiam que Li deveria sair, mas ainda havia uma ponta de esperança de que alguém no topo pudesse manter a China na direção das reformas e contra as políticas do zero Covid que Xi Jinping é defensor. Na semana passada, uma matéria da Bloomberg falou em redução do tempo de quarentena para viajantes de 10 para 7 dias, o que trouxe alguma esperança de mudança. Ao final do conclave e com a saída de Li Keqiang, foi mais poder, o que restou foi mais poder sobre Xi Jinping ao nomear mais líderes alinhados à sua visão. Um exército mais forte e atuante, compromisso com a reversão compromisso com a Covid-19, né? E com a reversão do século da grande humilhação. Então, percebam, né? Xi Jinping agora está ainda mais forte e essa política, portanto, deve continuar. E esse foi um dos motivos que derrubou os índices acionários asiáticos nesta segunda-feira e foi arrastando naturalmente todo o mercado financeiro. E isso, inclusive, aumenta a aversão ao risco em torno, principalmente, do consumo. Como irá se comportar a demanda chinesa a partir dessas mudanças? Haverá mudanças para o próprio consumo na China? Isso está sendo também debatido, isso está sendo tentando ali entender o que está acontecendo, né, para a gente saber também para onde vamos. No caso específico dos grãos e soja e milho principalmente, a gente tem isso aliado naturalmente à entrada da nova safra norte-americana, com o avanço da colheita e a chegada da nova safra de verão
da América do Sul. Aqui no Brasil, o plantio vai avançando, né? E aí já entra nos meus comentários aqui sobre a soja. O país vai avançando com o seu plantio, de acordo com os dados da Pátria Agronegócios, a gente está falando de um percentual que chega a 37,6% da área projetada, um avanço expressivo na semana, de 14 pontos percentuais até a última sexta-feira, dia 21 de outubro, tá? E nós tivemos, então, né, a gente tem um salto importante em relação à média histórica de 27%, então estamos ali olhando para isso. Então, esse avanço do plantio aqui no Brasil, o avanço da colheita nos Estados Unidos e mais essa aversão ao risco vão gerar um ambiente de pressão sobre as cotações da soja e também do milho, né? Quando a gente puxa isso também para essa análise, a questão da Argentina, a gente tem que ter um pouco mais de atenção, porque por lá o cenário climático é muito mais agressivo, muito mais severo, já limou muito da safra de trigo dos argentinos, né? Não podemos esquecer disso, e também trouxe preocupações ali em torno, naturalmente, de como vai ficar o abastecimento no caso desse produto. Então, estamos atentos a isso. Veja que a semana começa com clima e fundamentos, de uma forma geral, e financeiro ainda se chocando e mantendo uma pressão sobre as commodities. Isso vale para todas elas, tá? Então, vamos ter atenção. Você que está chegando agora nesta live, nessa conversa, estamos aqui na nossa abertura de mercado pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, sobre as quais, inclusive, as linhas de comunicação estão abertas. Então, você pode mandar seu comentário pelo Instagram, pelo YouTube, a gente está ali monitorando tudo para que a gente possa ir respondendo as suas dúvidas, tirando, né, as suas dúvidas. Mande para nós de onde você está falando, sua cidade, seu estado, que a gente quer saber até onde chegam as informações do Bom Dia Agronegócio, tá bem? Então vá mandando aqui que a gente quer muito te ouvir, tá certo? Volto a dizer, tanto no YouTube quanto no Instagram, a Letícia tá ali monitorando todos os comentários para ir trazendo tudo aqui pra gente, tá bem? Bom, seguimos por aqui. Vamos, né, continuando com os nossos comentários. Falamos então sobre soja, o que mantém a pressão sobre as cotações, algo sobre o milho também. Aqui no Brasil não é diferente, porque nós temos ainda um bom percentual de soja e de milho para comercializar, tanto soja da safra velha ou da safra atual, né, que é a que a gente ainda está comercializando, safra 21-22, quanto soja 22-23, né? Então a gente tem todo esse volume para ser negociado. As vendas da safra 22-23 estão atrasadas, caminham bem lentamente, né? E para o milho a gente tem toda não, mas um bom percentual de safrinha 22 para negociar, e os negócios com a safrinha 23 também estão mais contidos. A nossa demanda para exportação está muito melhor para soja e para milho. A nossa demanda interna bem mais contida, tá? Algumas indústrias esmagadoras de soja aqui no Brasil já paralisaram as suas operações, enfim, a gente tem então um quadro bem mais contido. Por isso que os preços também sentem um pouco mais por aqui. Ainda assim, com essa movimentação em Chicago, o que nós temos visto é uma alta para os prêmios da soja brasileira, soja disponível nos portos, e fez com que, inclusive, nós até tivéssemos negociado algum bom volume de soja 21-22 na semana passada, né? Essa foi, inclusive, a manchete do Vlamir Brandalize na última sexta-feira no fechamento de mercado. Então, atenção a essas informações, que são informações importantes, tá bem? Prêmios em alta, vamos olhar o dólar que segue muito volátil e Chicago que está pressionado. Apesar de Chicago pressionado, é importante uma outra pontuação aqui. O intervalo de 13 dólares e 50 a 14 dólares por bushel em Chicago, para os preços da soja, segue mantido e presente no mercado. E isso ainda dá boas oportunidades para o produtor brasileiro que precisa fazer ali as suas contas. Na sexta-feira, nós trouxemos uma matéria bem extensa, né? Mas também com bastante detalhes, com as análises de Matheus Pereira, Vlamir Brandalize, Marcos Araújo, Eduardo Lima Porto, sobre essa contenção dos negócios pré-eleição presidencial que acontece nesse dia 30, domingo agora, a gente vai saber o novo presidente do Brasil.
pelos próximos 4 anos, e também quem serão os novos governadores que assumem para quem foi para o segundo turno, como é o caso aqui de São Paulo, né? E outros estados. Bahia, por exemplo. O que acontece? A gente viu, né, uma volatilidade do dólar se acentuar muito na sequência do resultado do primeiro turno. Isso fez com que os vendedores se retraíssem ainda mais, mas ali naquela análise desses 4 grandes caras, né, do agronegócio brasileiro, Vlamir, Marcos, Eduardo e Matheus, trouxeram ali uma análise de que, ó, atenção, né? Enquanto a corrida presidencial está rolando, os seus negócios também precisam acontecer. Não é comprar ingresso e ficar. Você tem que passar por isso com a sua exposição ao risco reduzida, fazer suas ferramentas de comercialização. Isso é extremamente importante. Vale a pena você recuperar essa análise, tá? Eu vou deixar para você aqui o caminho, tanto nos comentários, quanto vou pedir para o nosso time colocar também aqui no nosso o link para quem está nos acompanhando pelo YouTube, consegue assistir ali na tranquilidade. Assistir não, ler na tranquilidade. É lição de casa, né? Para ler quando você tiver com tempo, é uma matéria extensa, mas vale a pena. Assim, tem Jefferson Souza também falando sobre os fertilizantes, tá? Tinha esquecido desse pequeno detalhe. Então, ó, vou pedir para o nosso time colocar para vocês também o link aí no YouTube e vou colocar o caminho para vocês checarem isso aqui no Instagram. Vale a pena e vale para qualquer cultura, para qualquer produtor de pequeno, médio ou grande porte. O importante é você saber que o pré e o pós-eleições vão sim ter influência no seu dia a dia, influência no seu negócio. Mas neste momento de decisão, né? Neste momento onde as coisas ainda estão acontecendo, elas são efêmeras, né? Essas influências são muito efêmeras, tá? Então, ó, menu notícias lá no nosso site, tá? Ó, menu notícias agronegócio. E aí vai procurar por esse título aqui, ó. Como o pré e o pós-eleições podem influenciar a formação dos preços agropecuários no Brasil? Eu tenho recebido muito essas perguntas aqui no Instagram, tanto no Instagram, @Notícias Agrícolas, no nosso aqui, que a gente fala sempre, quanto no Instagram, @Jornalista da Soja, que é um outro bracinho aqui das nossas redes sociais, né, que inclusive se vocês não seguem ainda esse perfil, já siga, para ficar por dentro de tudo que acontece por ali, porque ali estão reunidas informações de grãos, política, economia, geopolítica, mas é mais um bracinho só das nossas redes sociais, tá? Então, vale a pena você dar uma checada, tá bom? Bom, falamos aqui bastante sobre os grãos, né? Trouxemos as informações que são mais importantes e relevantes para amanhã desta segunda-feira. Você vai ter que olhar para isso, então, nessa semana. É uma semana de muita volatilidade para o dólar, muita, tá? Quando eu falo muita, é porque é realmente bastante. Porque é quando a gente vai definir o segundo turno das eleições, né? É quando a gente vai entender como é que as coisas vão acontecer. No dia 1º, a gente já vai ter uma primeira reação. No dia 1º, não. No dia 31 de outubro, a gente já vai ter uma primeira reação do mercado, né? A gente já tem algumas coisas ventilando em relação à política e à eleição de ambos, né? Como, por exemplo, quais são os nomes que ventilam para o Ministério da Agricultura? A senhora Simone Tebet falou: não estou apoiando Lula por nenhum cargo, mas já está sendo cotada ou para o Ministério da Agricultura ou para o Ministério da Educação, pois foi rápido, não é? A chapa de Lula ainda não falou sobre quem seria o seu ministério, quem seria o seu dirigente do Ministério da Economia, também pudera, quando o nome de Henrique Meirelles ventilou, o mercado se desesperou, não é? Então a gente tem todas essas situações aí ainda muito em aberto. Essa semana é uma semana bastante tensa para os mercados, tá? Inclusive, ó, aqui nos nossos comentários, o meu amigo Diogo Oliveira, bom dia, Carlinha e meu povo amado do agro, semana decisiva, que não mudemos de rumo. O Brasil do agro precisa seguir firme e para frente. Vamos acreditar, né? O Rafael Francisco de Sinop, Mato Grosso, tempo de sol entre nuvens, bom para plantar. Não? Tomara que as condições para vocês aí estejam favoráveis e vocês consigam
dar andamento aí aos trabalhos de campo. O Márcio Fagundes sempre com a gente. Bom dia, Carlinha. Hoje iniciaremos o nosso plantio de soja na região de Curitibanos, Santa Catarina. Coisa boa, que Deus esteja à frente, vocês tenham uma safra excelente, né? Que vocês sejam abençoados aí com uma recuperação depois das perdas por conta de clima no estado de Santa Catarina nas últimas safras. Eu desejo uma safra muito, muito próspera para vocês todos, tá? Maceió, temporada Nese. Bom dia. Bom dia. O Edclã de Maceió, Alagoas com a gente. Bom dia. Dona Eliana, bom dia. Agro e Carla Mendes. Bom dia, eu sou de Bom Jesus no Piauí. Qual a previsão de chuvas para minha região? Vamos perguntar para quem sabe mais, tá? Sola Runemeyer. Eu vou ver se a Virgínia tem alguma coisa para descolar para a gente já, senão a gente traz na nossa próxima edição, tá bem? Ainda aqui nos nossos comentários. Sim, ó, a Letícia, inclusive, já trouxe a resposta. Deve começar a avançar chuva nessa semana para o Piauí. Coisa boa, hein? Vamos embora. Tomara que cheguem mesmo essas chuvas e vocês possam dar andamento aos trabalhos de campo no melhor do momento de vocês, né? Na melhor janela possível. Volto a dizer, você que está chegando agora, está no ar o nosso Bom Dia Agronegócio, informações de abertura de mercado, clima, política, economia, tudo para você começar bem o seu dia e a sua semana, tá certo? Vamos juntos. Já comentamos os grãos, inclusive se você quer saber mais um pouquinho sobre o mercado de grãos, depois eu peço a gentileza de você ou voltar um pouquinho esse vídeo no YouTube, ou esperar um tiquinho só que já está disponível para você aqui no nosso feed no Instagram, ou no noticiasagricolas.com.br, tá bom? E vá mandando seus comentários, suas perguntas. Vocês viram por aqui, né? A gente já vai perguntando, já vai respondendo. Aqui a coisa é ágil, muito ágil. Bom dia, sul do Mato Grosso do Sul com sol, plantio a todo vapor, coisa boa. A Marila JS, vamos embora com isso daí, né? Vamos plantar uma boa safra, fazer dinheiro, gerar emprego, que o agronegócio é por aí que a gente trabalha, não é verdade? E temos comentários aqui no YouTube também, né? A Lucita Neme, muito gentil. Bom dia, querida. Obrigada pelas notícias. Deus abençoe grandemente. Amém a todos nós. Renato Lourenção, sempre com a gente. Boa semana a todos. Em Bauru, 24 graus, céu azul. Então tá igual aqui em Valinhos, interior de São Paulo. 22 graus também, dia lindão, sol azulzinho. Quem tá com soja para plantar, vambora, né? Soja, milho, verão. O Juscevaldo, chuva aqui esse final de semana e plantio começando em Luiz Eduardo Magalhães, Oeste Baiano. Parabéns pelo programa. Excelente semana para você e a sua equipe. Parabéns para você também por estar aí trabalhando, viu, Juscevaldo? E se informando ao mesmo tempo. Um bom começo de plantio para você, que seja também uma safra próspera para o Oeste Baiano, uma das mais recentes fronteiras agrícolas do país. O Oeste da Bahia é um colosso do agronegócio brasileiro, né? Coisa maravilhosa é ver o progresso que o agronegócio levou para o Oeste da Bahia. Eu sou louca no agronegócio baiano. Sou realmente. Tenho muito orgulho do agronegócio baiano, mas do agronegócio como um todo. Geisiane Aguiar, bom dia. Geis Candeias de Minas Gerais, parabéns pelo programa. Obrigada, Geisiane. Seja sempre bem-vinda, viu? A Lene também sempre com a gente, né, de Chapadão do Sul. Que a nossa semana seja abençoada, que seja mesmo, né? Vá mandando de onde você está falando, vá mandando se você está começando o teu plantio e vamos trazendo aqui boas notícias, que isso é coisa boa isso, né? É saber que o Brasil, ó, tá indo para frente, graças a Deus e apesar de todas as coisas. Ó, ainda complementando as informações sobre o Piauí, gente, até pouco tempo eu não sabia falar Piauí, tá? Criança era uma coisa terrível. Tinha uma palavra que eu não sabia falar essa. Eu sabia falar inconstitucionalissimamente, eu sabia falar otorrinolaringologista. Agora, Piauí é uma coisa que eu aprendi faz pouco tempo. As chuvas devem começar a chegar nessa semana para o estado piauiense. Agora eu também estou esbanjando. Ainda não é para todo mundo aquela chuva generalizada, mas deve quebrar o calorão e ajudar na baixa umidade relativa do ar, ou seja, pode começar a dar condições para início de plantio aí para vocês no Piauí, ok? Então vamos embora, que as notícias são bem boas nesse início de semana, tá? Coisa boa. 9h07 pelo horário oficial de Brasília. Pessoal, mercado de café subindo hoje. Vamos checar aqui as cotações do Arábica. Perdão.
mais de 1% de ganho, tá? Dezembro, $1,93 mais 90 por libra, 1,6% de alta. Março, 1,3% de ganho para $1,88 mais 10 por libra peso. Maio, 1,84 mais 95, sobe 1%, bem como julho, que tem $1,83 mais 35. Pessoal, o que a gente observa na manhã desta segunda-feira é um dia de recuperação, né? É uma manhã de recuperação para os preços do café, que recuaram forte e agressivamente na última semana, pressionados em parte pelo mercado financeiro, pela aversão ao risco, pelo desmonte das posições nas commodities agrícolas e nas commodities de uma forma geral. Nós temos também uma pressão com as chuvas chegando aqui no Brasil, dando melhores condições ao parque cafeeiro, mas, de outro lado, é importante dizer, e você que é cafeicultor sabe disso melhor do que eu, que essas chuvas elas não vão trazer uma melhora profunda o suficiente para fazer com que a safra 23 tenha recuperação efetiva, né? Então, aliás, se você é cafeicultor, está acompanhando essa conversa, quiser mandar informações para nós de como é que está a sua região, quais são as perspectivas para a sua safra, por favor, seja bem-vindo, tá? Todos os nossos comentários aqui são bem-vindos. O que a gente percebe? Que o café está ainda nessa queda de braço, mas sente essa pressão e precisamos te lembrar, nós temos fundamentos importantes para, né, para o mercado de café, tá? Então, ó, eu vou até buscar aqui o boletim que eu recebi do senhor Eduardo Carvalhais, analista de mercado do escritório Carvalhais, um dos mais experientes do Brasil, e ele diz o seguinte, ó, em reais por saca, na última semana, os contratos de café para dezembro na ICE, a Bolsa de Nova York, encerraram o pregão valendo R$ 1.299,99. Ontem, ou seja, na quinta, fecharam o dia com R$ 1.318. E na sexta-feira passada, R$ 1.385. E na outra ainda, R$ 1.503. Então perceba, por que isso está acontecendo? Porque em dólares a gente também tem uma volatilidade muito forte e uma pressão, porque o dólar cedeu também expressivamente na última semana. Então, a gente percebe que no mercado físico brasileiro, a gente tem essa pressão quase que psicológica sobre os cafeicultores, né? Há uma dificuldade muito forte e muito séria de se avançar com os negócios diante desse quadro, né? Por quê? Porque há uma incerteza muito grande, há incerteza sobre a safra, mas da mesma forma há uma pressão contínua sobre os preços. Então, vamos ter que olhar para isso, vamos ter que olhar para a questão climática, saber que a questão climática pode continuar pressionando as cotações na Bolsa de Nova York, e assim a gente vai vendo como o mercado se desenha. Mas é fato que vai continuar essa montanha-russa nos preços e você precisa, mais uma vez, reduzir a sua exposição ao risco, tá? Então, vamos ter atenção a isso, vamos ter atenção a essa movimentação em Nova York, porque isso vai pesar diretamente na formação dos teus preços por aqui. Os negócios não avançam muito bem, né? Tão bem travados também por conta disso. Nós tivemos uma queda no dólar somente na última semana de 3,3%, o que dificultou ainda mais o fechamento de novos negócios com o nosso café aqui no Brasil. Tá? Então, esse é o cenário. A gente começa a semana com essa recuperação em Nova York. Vamos ver como é que abriu o dólar aqui no Brasil, para a gente entender como fica na sequência, tá? Ó, a gente está falando de um dólar em alta, hoje 1,5% de ganho, como eu já havia adiantado no começo do Bom Dia Agro, é um dia de aversão ao risco e, portanto, o dólar aqui também vai refletir isso, né? Então, já vamos ter isso na conta, tá? Então, 1,5% de alta hoje para o dólar, R$ 5,23, mais Nova York subindo. Pode ser que hoje a gente veja alguma recuperação nos preços do café, vamos ver como é que vai ficar no final do dia e se algum negócio foi estimulado por conta desses dois movimentos, tá? Dólar e Nova York em alta. Bom, falamos de grãos, falamos de café. Eu quero falar agora sobre o mercado do boi gordo. Eu vou te trazer o fechamento da última semana para saber como a gente começa essa semana. Lembrando que temos pressão das exportações que estão dando uma patinada, a demanda interna dando alguns sinais de melhora e os preços da arroba ainda cravados ali num intervalo bem justo
e que não sai muito daquele intervalo. Nisso, os negócios também no mercado do boi gordo também seguem mais travados. Então, como é que ficaram as médias estaduais no fechamento da última sexta-feira, referência para o começo desta segunda? São Paulo, R$ 283,27. Mato Grosso do Sul, R$ 261,48. Mato Grosso, R$ 251,50. Goiás, R$ 262,12 por arroba. Minas Gerais, R$ 273,97. Carlinha, que patamar é esse que você está falando? De 270 a R$ 290 por arroba, 285. E de fato a gente testa para Mato Grosso do Sul, média 261, Goiás 262, um pouco abaixo disso. Saem grandes negócios? Claro que não, né? O mercado está travado. Da onde partem essas médias? Do aplicativo AgroBrasil. Você já baixou? Não? Então tá na hora. Brasil com Z de Zebu, tá? AgroBrasil. Vou deixar o arroba deles aqui, ó. @agrobrasil com Z app, tá? Esse é o arroba para você seguir e ir direto para o caminho que você vai fazer para baixar o aplicativo, começar a registrar os seus negócios e trazer mais realidade para o mercado. Isso é bem importante, tá? Então, como é que começa a semana do boi gordo? Ainda com essas informações. Exportações patinando, demanda interna dando uma melhorada, vamos entender o dólar, vamos entender o comportamento das indústrias, tá? Os negócios caminham ainda bem lentamente, é verdade, e a gente está com essa necessidade do mercado de ter algum estímulo, né? É importantíssimo que isso aconteça nesse momento, mas precisamos saber da onde vem. Pode ser que venha da demanda interna? Pode ser. Na última sexta-feira, o consultor e médico veterinário, diretor da HN Agro, o Iberville Neto, esteve aqui no Notícias Agrícolas, deu entrevista e disse o seguinte: ó, consumo da segunda quinzena se soma à oferta mais ampla e cotações da arroba do boi fecham a semana pressionadas. Aqui, a que momento ele se refere? Essa segunda quinzena do mês, onde o dinheiro, né, já está quase acabando. E aí o que acontece? A demanda por proteínas animais, ela vai ficar mais contida inevitavelmente, né? E a gente já tem uma oferta ampla, a gente vai sentir a pressão também, inevitavelmente. Vamos saber como é que a gente começa essa última fase aí de outubro, né? Dia 31, segunda-feira que vem, termina o mês, né? E aí a gente vai começar um mês onde a demanda interna costuma ser um pouco mais alta. Esses 2 meses do ano, eles costumam ter demanda um pouco mais forte. Vamos ver se isso vai se confirmar. Lembrando, né? É ano de Copa do Mundo, pode incentivar um pouco a demanda. Chegada dos auxílios, pode incentivar um pouco a demanda interna. Vamos monitorar. Vamos dar uma checada em como é que estão os preços do boi gordo no mercado futuro? Importante a gente saber como é que está começando a semana, né? Ó, boi gordo começa a semana em alta, tá? A gente está falando de ganhos tímidos, mas bons ganhos, certo? Novembro, R$ 279,15 por arroba, uma pequena alta de 0,09%. Dezembro, R$ 283,80, né? E a gente está aqui olhando para uma pequena alta de 0,04%. Fechado? Então, temos essas informações sobre o mercado do boi gordo. Eu tenho visto aqui, temos alguma informação sobre o mercado de alho e cebola? Não temos ainda, mas podemos checar, tá bem, Renato? Assim, sobre a cebola temos, hein? Temos sim, ó. Letícia já está respondendo aqui para ti, ó. Na região do Triângulo Mineiro, Alto do Paranaíba, Minas Gerais, o clima foi seco na semana de 17 a 21 de outubro, diferente dos registros anteriores. Assim, segundo colaboradores do CPEA, mesmo com o mercado calmo, a qualidade dos bulbos melhorou e está sendo possível realizar a colheita. Alguns produtores já finalizaram a sua comercialização e a previsão é que as vendas de cebola da região durem no máximo 20 dias. Sobre os preços, a caixa tipo 3 não teve variação se comparada com a última semana, sendo vendida com média de R$ 88,63, uma saca de 20 quilos. Ou seja, a gente tem pouca variação nos preços, mas uma melhora ali na colheita e na comercialização. Então, os preços devem até ceder um pouquinho aí nos próximos dias, vamos acompanhar. LG Comércio de Cereais, bom dia, Carla. Alfenas, sol forte, tempo firme por aqui.
ótima semana a todos. Semana muito importante para o nosso país. Que Deus abençoe a nossa pátria. É isso. O que acontece que ninguém fala nada é para fazer o que com essa live? Jerusa, você pode fazer o que você quiser com essa live, né? Essa live está aqui todos os dias, a partir de 8h30, 8h40, horário de Brasília. Nosso objetivo é te trazer informações de abertura de mercado, andamento das bolsas internacionais, do dólar, informações de política e economia, tudo aquilo que vai ser relevante para o produtor rural brasileiro tomar suas decisões, seguir adiante com os seus negócios, informações de clima, para dar andamento aos seus trabalhos de campo, seja plantio, tratos culturais, colheita, enfim. Então, se você quiser, inclusive, fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, Carla, quero saber sobre determinado mercado, manda aqui para a gente que a gente já te responde, tá bem? Então, seja bem-vinda. Como é que será que o Café Conilon vai ficar em novembro? Nos diz o Fabrício do Espírito Santo. Olha só, Fabrício, o que a gente tem para o Café Conilon? Uma demanda interna importante, uma firmeza nos preços, e eu imagino que isso possa continuar até novembro. Vamos monitorar. A questão do dólar, a questão cambial, vai ter um peso substancial sobre os preços de todos os produtos agropecuários no Brasil nesses próximos meses, na conclusão de 22, e claro, em todo 23, 24, que vamos ter um novo começo para o Brasil, seja mantendo o atual governo, ou seja com a chegada de um outro governante, uma outra linha de governo. Então, para essa conclusão de 22, tenha muita atenção ao câmbio, que tende a seguir bastante volátil. O Diego Almeida, Carla, quero saber do mercado de açúcar. Vamos lá. Olha só, hoje o mercado abre em baixa, tá? Vai sentindo essa pressão de quase 2% do petróleo, tem essa pressão já há um tempo. A gente tem perspectiva de uma safra maior e de um superávit para o açúcar, viu, Diego? Também por isso a gente tem essa movimentação mais contida dos preços, e essa é uma tendência ainda, né? Tem uma perspectiva de recuperação aqui no Brasil, apesar dos últimos meses terem vindo com uma espécie de redução ou números abaixo das expectativas, né? Isso, inclusive, trouxe alguma recuperação para as cotações na Bolsa de Nova York, e a gente precisa continuar entendendo como isso chega para o mercado brasileiro, né? O mercado, inclusive, começou o dia testando algumas altas, mas logo voltou a recuar na Bolsa de Nova York. Por quê? 1, essa volatilidade, 2, a pressão do financeiro, 3, a pressão do petróleo. Então, aqui no Brasil, a gente vai ver esse sentimento ainda e se mexendo e se entendendo, né? 9h21 pelo horário oficial de Brasília. Inclusive, Diego, Fabrício era o Conilon, Diego, sobre o mercado do açúcar. Vamos fazer assim, vou pedir mais informações para o nosso especialista em setor sucroenergético, Jonathan Simeão, para o mercado brasileiro, e amanhã já me comprometo contigo a trazer mais informações sobre o mercado brasileiro de açúcar, como estão as nossas formações de preços e tudo mais, tá bom? Bom, algumas notícias importantes da manhã desta segunda-feira, que chegam agorinha, tá? Importações de soja pela China saltam em setembro após baixa dos estoques. O maior comprador mundial restringiu compras nos meses anteriores por elevados preços globais e baixos lucros com o esmagamento para a ração animal. Só precisamos saber como vai ser o recebimento dessa soja de setembro pelos chineses e também nos meses de outubro, novembro e dezembro, tá bem? Feijão. Importantíssima análise do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, que diz: mercado continuou favorável aos compradores. Análise completa para você aqui no Notícias Agrícolas. Boletim Focus, que é aquele boletim que sai divulgado pelo Banco Central numa projeção de 100 economistas, certo? Nós temos ali 100 economistas sendo consultados. Analistas melhoram expectativas para a inflação e economia em 22 e 23. Informação importante para você checar, já disponível no Notícias Agrícolas. Crescimento da China no terceiro trimestre supera expectativas, mas riscos permanecem. Falamos já sobre isso. E, claro, o assunto do final de semana e os seus desdobramentos, a prisão se entregou após 8 horas de embate, né? Roberto Jefferson, né? O ex-deputado que gerou uma comoção
geral no final de semana, né, quando os agentes da Polícia Federal chegaram à sua residência com uma ordem de prisão do senhor Alexandre de Moraes, dizendo que ele estava ali descumprindo as regras da sua prisão domiciliar, e ele, né, inclusive trocou tiros ali com agentes da Polícia Federal, né, as apurações mostram que ele teria atirado granadas, enfim, horas de resistência, 8 horas de resistência, se entregou e chegou à cadeia no Rio de Janeiro após se render. É a manchete, inclusive, do site da Jovem Pan. Chegou então à cadeia, vamos saber quais serão os desdobramentos, os próximos passos. Durante, inclusive, o monitoramento do presidente Jair Bolsonaro, ele repudiou, condenou a atitude de Roberto Jefferson, disse numa sabatina na Rede Record que precisa ser tratado como bandido quem atira na polícia, né? E pediu que o ministro da Justiça acompanhe o caso. Claro que isso foi visto com maus olhos pela sua oposição, né? A partir do momento que ele, inclusive, pediu para que o ministro assumisse o monitoramento do caso, que era o mais correto a se fazer, mas, né, isso as pessoas vão tentar distorcer isso, enfim, subverter para o mal, né? Mas, enfim, Roberto Jefferson chegou à cadeia. Vamos ver quais serão, como eu disse, os próximos desdobramentos. Então, está no presídio José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. E vamos saber agora o que acontece na sequência, ok? Senhoras e senhores, 9 horas 24 minutos pelo horário oficial de Brasília. Dólar salta ante real com tensão política doméstica e exterior. Suposta intervenção cambial do Japão falha em conter queda do iene. E assim a gente vai olhando. China reduz importação de petróleo bruto em setembro e eleva exportação de combustível. Isso vai ajudar a pesar ainda mais sobre os preços do petróleo, que seguem recuando. Vamos ver qual é a baixa nesse momento entre o petróleo. Como eu falei, aprofundou forte. O WTI perde 2,4% e o Brent já perde 2%, perdendo os $90 por barril. 9 horas e 25 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente fica por aqui com esta edição do Bom Dia Agronegócio. Pessoal que está chegando agora, essa live vai ficar salva, respondendo aqui o perfil Loja Café da Loura. Sim, já falei sobre o café, mas vai ficar salvo. No YouTube você pode só voltar um pouquinho, você já vai pegar as informações, ou pelo Instagram, tá no nosso feed. Aqui logo que terminar, já vai para o nosso feed e você pode checar essas informações completinhas, tá certo? Fora que já tem informações também da Virgínia Alves no nosso site, noticiasagrícolas.com.br. Senhoras e senhores, desejo uma excelente segunda-feira. O dia está só começando, a nossa programação também. Boa semana e amanhã a gente volta a se encontrar aqui no Bom Dia Agronegócio. Até lá!